E, portanto, acabamos outra vez no fim da definição que constitui uma referência cultural ou social local a nível local. Daí a densidade, não é? É muito difícil ver que é denso. O que acontece é que nós já temos em Lisboa um regulamento que prevê vários parâmetros para a aferição do que é uma loja histórica. Cada um dos parâmetros tem uma pontuação e depois soma-se toda a pontuação e é suposto dar lá um número. Eu confesso que a experiência que tenho tido relativamente ao reconhecimento de loja histórica me tem deixado bastante admirada, por assim dizer, no que respeita à aplicação desta lei. Porque, se por um lado eu olho para aqui e vejo conceitos muito densos, por outro lado eu vejo aquele regulamento que parece que se afastou um bocadinho da lei. E acho que, pelo menos a experiência que eu tenho tido, não tem havido um critério muito rigoroso na aplicação das lojas históricas. Porque, na verdade, é o que se pede aqui, é bom senso. E reparem uma coisa, qualquer um de nós dirá nesta sala, com alguma facilidade, que há coisas que não são para perder. Não é? Ninguém aqui dirá que a Livraria Lela é para deitar abaixo para o senhorio fazer obras. Mas depois também há outras realidades, como, por exemplo, um restaurante de frango assado, que se discute se é ou não é uma loja histórica. E, portanto, em termos práticos, este é um exemplo, e é real, e em termos práticos o que acontece é que esta densidade desta lei permite colocar muitas realidades ali dentro. E, portanto, eu não me vou alongar aqui mais nesta parte das lojas históricas, porque, de facto, este tema é irresistível, ainda por cima com a experiência que tenho tido ultimamente. E, então, ideias para terminar aqui o conceito de loja histórica. Para já, o reconhecimento compete aos municípios, que depois tem um período de consulta pública de 20 dias e em todos os casos tem que haver este preenchimento dos 25 anos de existência e depois está, no fundo, agregada à ideia de 25 anos de existência e a outra referência mais genérica, que se pode resumir, acho eu, desta densidade que acabei de referir, que é património material e imaterial. O património imaterial, pois, posso dizer que das experiências que tenho tido, é um bocadinho dizer que o meu avô costumava ir àquele restaurante comer frango assado. O meu avô costumava ir àquela tabacaria comprar tabaco. E, portanto, em termos de património imaterial, andamos um bocadinho neste âmbito. No património material, acabamos por estar a discutir se, por exemplo, um quadro de uma pessoa que foi uma referência na pintura nos anos 60, que está colocado dentro daquele local, se é ou não é património material. Porque lá está o quadro. Dá um bocado de vontade de dizer, então o quadro pode ir para outro sítio, não é? Mas pronto, isto para vos dar algum exemplo, um bocadinho partilhar convosco a experiência que eu tenho tido relativamente às lojas históricas. Então, para além, voltando para trás, para além do conceito de obras, do nível de conservação, do custo, de saber se há ou não há uma loja histórica, temos que saber quais são os direitos que o inquilino tem. Porque eu tenho que informar o meu cliente que vai fazer aquele investimento, qual é o custo deste investimento. E os direitos do inquilino vão ser diferentes, ou a forma de calcular a indenização vai ser diferente consoante a data do contrato. Se nós estivermos a falar de contratos de arrendamento celebrados depois do NRAU, o senhorio vai ficar obrigado, mediante acordo e em alternativa, ao pagamento de uma indenização correspondente a 2 anos de renda de valor não inferior a 2 vezes o montante de 1/15. Outra canseira. Portanto, várias contas que temos que fazer aqui. Esta referência a 2 vezes o montante de 1/15 é do ano passado, é uma alteração nova. E, em alternativa e mediante acordo, poderá haver então o realojamento do arrendatário por um período não inferior a 3 anos. Havendo desacordo, ou não chegando a acordo inquilino e senhorio, vai aplicar-se o pagamento da indemnização, com base no valor da renda que o inquilino paga naquele momento. Isto, atenção, para os contratos depois do NRAU. 2 referências aqui a este slide. Primeira, uma contradição total em relação ao artigo 1103, número 7, porque em vez de dizer que, se não se entenderem, ao fim de 60 dias aplica-se a indenização,
diz, se não se entenderem, ao fim de 30 dias aplica-se a indemnização, e nós ficamos ali, afinal é 30 ou 60. Eu diria que, como os 60 aparecem numa lei posterior, talvez a outra já não se aplique, mas estas noções de revogação, derrogação, todos estes conceitos que nós aprendemos no curso de Direito, hoje é uma coisa muito relativa, não é? Porque, e então no arrendamento é especial, porque de repente começa a aplicar coisas diferentes, situações para trás, tudo é retroativo no arrendamento, e portanto deixo-vos aqui esta referência a esta incompatibilidade destes dois preceitos. O que é que está em discussão relativamente a este artigo? Bom, é dizer que se senhorio e inquilino não se entenderem sobre uma destas opções de pagar indemnização ou realojamento, a regra que se vai aplicar é que o inquilino vai ter direito a realojamento. E, portanto, é fácil perceber que a aplicação desta lei, ao longo das alterações que eu vos estou a referir, vai ser cada vez mais difícil. Porque se eu tinha um senhorio que podia eventualmente negociar, pagar ou realojar e não havendo acordo, pagava, se eu passo a ter uma lei que me obriga a realojar, o realojamento é um direito fortíssimo, não é? Fortíssimo do ponto de vista do investimento do senhorio. E, portanto, parece-me que será mais um aspecto a ter em conta para dificultar a aplicação desta lei. Agora vamos ver em que é que muda o direito do inquilino se o contrato tiver sido antes do NRAO, celebrado antes do NRAO. A lógica é a mesma, portanto temos ou o pagamento da indemnização com esta referência a 2 vezes o montante 1/15, ou o realojamento não inferior a 3 anos. O que é que muda? Muda que a indemnização vai ter por referência a renda correspondente a 1/15 do VPT do imóvel. Portanto, mais uma conta. Sendo que estes dois slides basicamente resumem-se no seguinte: as rendas, os contratos mais antigos têm rendas mais baixas e, portanto, quando fazemos o cálculo dos 2 anos de renda, não vamos atender à renda mais baixa que aquele inquilino estará a pagar naquele momento, mas sim a 1/15 do valor patrimonial, que, como sabem, 1/15 é sempre a referência em toda esta lei no que respeita à atualização da renda e, portanto, o legislador aqui também colocou a mesma referência. Nos contratos mais recentes, as rendas são mais atualizadas, mais elevadas e, portanto, os 2 anos de renda vão calcular-se com base na renda que o inquilino paga naquele momento. Além destes direitos de indemnização dos 2 anos de renda, o inquilino tem também direito a pedir indemnização por obras que tenha feito no local arrendado. Sendo que este direito a benfeitorias também é um direito fortíssimo. Porquê? Bom, para já porque, apesar da lei dizer benfeitorias licitamente feitas, e quando nós olhamos para licitamente feitas, o que é lícito? Uma obra é lícita porque o senhorio autorizou ou é lícito porque as entidades públicas autorizaram. Não há mais licitude nenhuma. A primeira não interessa para nada, porque a regra é a de que mesmo que o senhorio não tenha autorizado as obras. E, portanto, daqui parece-me concluir que, afinal, a licitude destas benfeitorias estará diretamente ligada às autoridades públicas. E, portanto, já é um aspecto que me parece também muito acutilante aqui no arrendamento, porque não interessa nada se o senhorio autorizou ou não autorizou as obras, vai ter que pagá-las na mesma. Mais ainda, é que também não interessa nada o que escreveu no contrato, porque aqueles contratos que nós habitualmente vemos que o inquilino renunciou ao direito a benfeitorias, o que é que isso interessa? Não interessa para nada, porque é independentemente do que estiver estipulado no contrato. E, portanto, reparem que este direito a benfeitorias é fortíssimo. Quando eu digo que é forte porque, na verdade, os aspectos que podiam dar-lhe aquela licitude e o contorno normal de uma obra na relação locatícia, aqui este artigo acaba por lhe tirar esse sentido. Qual é que é a especialidade nos casos em que o inquilino tem idade igual ou superior a 65 anos ou o tal grau de incapacidade com contratos celebrados antes de 90? Aqui é obrigatório haver realojamento do inquilino. Portanto, não há a possibilidade de, não havendo acordo a pagar-se a indemnização, há sim um realojamento obrigatório com o inquilino nestas circunstâncias. E este realojamento deve ser feito em condições análogas às que ele já detinha.
além das condições análogas que eu já vou passar no slide a seguir, a renda vai ser calculada segundo o rendimento anual bruto corrigido do inquilino quando ele tiver um rendimento inferior a 5 remunares. E, portanto, neste caso, que o legislador entendeu que há uma fragilidade do ponto de vista financeiro, este realojamento vai ter que ter em conta os rendimentos do inquilino. Mas tem que ser um contrato de duração indeterminada, sem possibilidade de denúncia e com a hipótese de haver transmissão para os casos em que ocorre transmissão. Esta parte da transmissão é a parte nova, por referência à alteração do ano passado. Portanto, reparem, é não só um contrato para toda a vida, como é um contrato que se prolonga para além da vida do arrendatário. Estas condições análogas, o que é que são? Tem a ver com o local do realojamento, portanto, a área da mesma freguesia ou freguesia limítrofe, o fogo de conservação igual, o estado de conservação igual ou superior àquele que lá existe e ser adequado às necessidades do agregado familiar do inquilino. Nesta parte, a lei dá-nos uma ajuda, porque coloca lá um quadrinho que diz o número de pessoas, a tipologia que é adequada ou a tipologia que a lei considera que é adequada para satisfazer as necessidades habitacionais. Mas eu posso-vos dizer, e costumo partilhar esta experiência, dos vários processos que acompanhei de negociação da denúncia destes casos, eu tive casos em que andámos a discutir se aquele local seria ou não adequado às necessidades do inquilino, porque o inquilino sempre teve um quintal para pôr o cão e agora não tem um quintal para pôr o cão. E, portanto, a verdade, hoje estamos numa de cães, não é? Portanto, a verdade é que, independentemente do local para realojamento preencher todos estes requisitos, de facto não tinha um quintal para pôr o cão. E, portanto, como o inquilino entendia que o cão não podia estar dentro de casa com ele, andámos ali a discutir onde é que íamos pôr o cão. Pronto, lá fizemos um acordo, à conta do cão, verdade se diga, porque, reparem, do lado do senhorio existe uma pressão muito grande, não é? Iniciou-se um projeto, pagou-se, investiu-se e depois tem um prazo para começar a fazer as obras. E, portanto, se eu tenho ali um inquilino que nem sequer o local de realojamento que, em termos práticos, preenche todos os requisitos, ele aceita, obviamente que isto acaba por ser um fator de pressão e foi para se fazer o tal acordo. Ora, como é que se faz esta denúncia? Eu, conforme costumo dizer, esta é das cartas mais difíceis de fazer, porque tem muitos requisitos. É uma carta que, quando eu faço e volto a fazer, volto a olhar outra vez para a lei toda. Tem que se enviar, produz efeitos 6 meses depois, e tem que se enviar o comprovativo de que foi iniciado o procedimento de controle prévio, seja licenciamento ou comunicação prévia. Como sabem, o licenciamento ou comunicação prévia vai depender do tipo de obras que vão ser feitas. Depois tem que juntar o termo de responsabilidade do técnico autor do projeto, que vai atestar que as obras reúnem estes requisitos todos que eu acabei de dizer, e, portanto, temos basicamente um engenheiro ou um arquiteto a escrever no papel a dizer um aspecto jurídico, mas pronto, é o que a lei quer, e as razões pelas quais vai ser necessário desocupar o locado para executar estas obras. Esta já é mais simples, porque no fundo o engenheiro ou o arquiteto saberá explicar melhor que para fazer aquelas obras é preciso tirar o teto e o inquilino não pode estar ali, tem que ser desocupado, portanto já é uma questão mais técnica. Para além disto, temos que juntar também o orçamento das obras, lá está, para ir controlar a tal referência dos 25% do VPT. Caderneta predial e comprovativo de que tais documentos foram entregues na Câmara Municipal. E nós, quando lemos esta parte, dizemos assim, isto será o quê? E eu só vos posso dizer que acho que é um carimbo. Ou então, um papel da Câmara Municipal a dizer que os documentos entraram lá. E, portanto, reparem, isto é obviamente uma crítica, mas é uma crítica a uma lei que podia ser muito mais simples. Aliás, se tivessem feito coisas mais simples, se calhar não estávamos aqui. E, portanto, todos nós conseguimos interpretar. E, de facto, o comprovativo de que foi entregue na Câmara pode já de ser um carimbo. E, portanto, neste caso em que as obras sejam de alteração ou ampliação. Mas não fica por aqui, não é? Depois há um segundo momento em que tem que haver confirmação da denúncia. No caso de obras sujeitas a licenciamento, tem que haver o envio do comprovativo do deferimento ou de comunicação prévia, que a pretensão não foi rejeitada. Atenção, porque o 1103, número 3, não tem requisitos totalmente iguais àqueles que eu acabei de enunciar.
E daí eu dizer-vos que cada vez que faço uma carta destas, vou ler um artigo e o outro e tento, no fundo, abarcar as duas realidades que ali estão. Esta é a única parte que está a ser discutida e que é boa, é porque vão revogar a parte do 1103 que prevê estes requisitos e, portanto, deixamos de ter esta dúvida do, afinal, quais são os documentos que vamos juntar. Esta é a parte boa, também tem partes boas. Ora, o pagamento da indenização é feito com a confirmação da denúncia e a desocupação só é exigível no prazo de 60 dias após esta confirmação da denúncia e o pagamento dos restantes 50%, só quando o inquilino desocupar o locado. Agora vamos passar para esta extraordinária lei que eu vou tentar cortar aos bocadinhos. Então, esta Lei 30 de 2018 foi publicada a 16 de julho deste ano, chama-se Regime Extraordinário e Transitório, e reparem, ele já é transitório do transitório, e portanto, tudo fácil para nós percebermos. E portanto, em termos práticos, já tem este nome. Vamos nos concentrar então no que é importante. Primeiro, entrou em vigor no dia seguinte, portanto, entrou em vigor no dia 17 e vai produzir efeitos até 31 de março de 2019. Esta lei surgiu porque passou a constar que haveria muitas pessoas que estariam numa situação muito fragilizada, com 65 anos ou mais, que estariam a ser despejadas, e, portanto, era necessário assegurar a habitação destas pessoas, independentemente dos contratos que ali estavam, já vão perceber esta minha referência, e que, no fundo, era preciso protegê-las e, portanto, é uma lei essencialmente virada para as pessoas que têm 65 anos ou mais ou o grau de incapacidade igual ou superior a 60%. E, portanto, em termos de âmbito de aplicação, o que é que temos? Temos, primeiro, contratos de habitação, depois, inquilinos nestas circunstâncias, da idade ou da incapacidade, e que residam há mais de 15 anos no locado. Esta lei é a lei, se eu posso dizer, preparatória daquela alteração que o meu colega Marcos Batista há bocado falou do NRAU. E, portanto, enquanto não é publicada aquela alteração que ele há pouco referiu, do artigo 36, apareceu esta lei para, no fundo, não entendendo o legislador que, antes de haver aquela publicação, não vamos deixar provocar aqui prejuízo e despejar pessoas com estas idades. Se bem que eu nunca vi em sítio nenhum, nem quantas pessoas estávamos a falar, nem onde estão essas pessoas, não estou a dizer que não existem, mas, quer dizer, talvez fosse boa ideia fazer leis depois de saber o que é que existe, que é o que nós estamos muito habituados, é que, na verdade, as leis saem, mudam, e para isso estamos cá nós para interpretá-las, sem se perceber, afinal de contas, quantas pessoas estamos a incluir neste regime. E eu, de facto, nunca consegui perceber quantas pessoas estavam incluídas neste regime, sendo que, quando perguntei isto, a resposta foi: há muitas, há muitas. E pronto, e não consigo dizer mais do que isto. Bom, uma das críticas, aqui tem que ser crítica, que eu faço a esta lei é esta referência há mais de 15 anos no locado. Reparem, há mais de 15 anos estávamos em 2003 e, portanto, é de 2003 para trás. Em 2003 o que é que tínhamos? Tínhamos contratos de arrendamento de duração limitada, agora chamam-se prazo certo, e tínhamos os contratos de arrendamento vinculísticos. E, portanto, com dois regimes completamente diferentes, como viram há pouco quando eu fui explicar quando é que se podia denunciar com 2 anos e quando não se podia denunciar com 2 anos. Portanto, dois regimes completamente diferentes. E, portanto, parece que o legislador aqui esqueceu-se que eu tenho um regime até 90, tenho outro regime de 90 a 2006, quando se nasce o NRAU, e agora resolveu pôr aqui 2003 no meio. E, portanto, eu, em termos práticos, na aplicação desta lei, fiquei com um período temporal de 2003 que me vai buscar dois regimes completamente diferentes. E já vamos ver porque é que isto tem a consequência que tem. Então, o que é que o senhorio não pode fazer? Porque esta lei é basicamente dizer ao senhorio que não pode fazer. Não pode opor-se à renovação, a não ser nos casos em que ocorra as situações previstas na alínea A do artigo 1101 do Código Civil. E este é aquele slide em que eu disse que o primeiro, afinal de contas, não era bem assim. Ou seja,
tínhamos definido no primeiro slide que nos arrendamentos com prazo certo havia oposição à renovação, nos arrendamentos de duração indeterminada havia denúncia. Pois agora não interessa nada, porque o 1101 é denúncia. E aqui o legislador está a dizer que não pode opor-se à renovação, ou só pode opor-se à renovação, se houver um fundamento de denúncia. E, portanto, em termos práticos, o que é que o legislador faz? Confunde os dois regimes, ou mistura. Ele não confunde, confundidos ficamos nós. Ele mistura os dois regimes, o regime do prazo certo com o regime da duração indeterminada, o que em termos de técnica legislativa era desejável que não tivesse sido feito nestes termos, não é? Mas já vamos ver mais ainda. Portanto, o senhorio também só pode proceder à denúncia se houver as tais circunstâncias do 1101 alínea A. E o que é o 1101 alínea A? É a denúncia para a habitação. E, portanto, os tais casos que eu há pouco referi do senhorio sem abrigo. A denúncia para a habitação, quer do senhorio, quer dos seus descendentes em primeiro grau. Só que aqui o legislador esqueceu-se de um pormenor, que foi no artigo 26, que tem um regime para os contratos depois de 90, e no 28, que manda aplicar exatamente o mesmo regime, ou seja, eu, com contratos de arrendamento até 2006, tenho em vigor a alínea do 1107, que há bocado o meu colega leu e que eu volto a ler, que é, quando eu tenho um contrato de arrendamento com pessoas com mais de 65 anos, eu não posso fazer denúncia para a habitação do senhorio. Mas reparem, há bocado ele disse que só podia denunciar se o senhorio precisasse da casa para habitar. Mas está-se a esquecer, porque estamos de 2003 para trás. Ora, 2003 para trás eu vou apanhar a vigência desta linha do 107 do RAU. Portanto, fica uma boa confusão. Ou seja, eu, se pelo 107 linha A não posso denunciar este contrato para a habitação do senhorio, por esta nova lei até posso denunciar para a habitação, mesmo com o inquilino com 65 anos. E lá está. É um bocado como eu há pouco estava a dizer. Uma lei que vem a seguir a outra, talvez que revogue, derrogue. Bom, saindo desta discussão, da parte jurídica, que nós aprendemos no curso de Direito, que é tudo muito relativo, a verdade é que a intenção do legislador foi aqui proteger as pessoas com 65 anos. E, portanto, se foi proteger as pessoas com 65 anos, aqui não está a proteger coisa nenhuma. Porque está a abrir uma janela onde já tinha fechado a porta. E, portanto, ele já tinha fechado a porta à denúncia para a habitação neste tipo de contratos com pessoas com mais de 65 anos. E agora, afinal, vem dizer que quem esteja na casa há mais de 15 anos, portanto, 2003 para trás, afinal, o senhorio pode denunciar para a habitação. Ou seja, aquilo que antes ponderava que era duas pessoas a precisar de habitação dar privilégio àquela que está na posição de inquilino, e, portanto, não deixar que, no fundo, o senhorio terminasse com aquele contrato para ele e viver para lá, agora está ao contrário, que é, mesmo tendo uma pessoa com 65 anos, a tal pessoa que está no tal estado fragilizado que esta lei repete e volta a repetir, afinal de contas já pode ser despejada se o senhorio precisar da casa para viver. Portanto, são dois regimes que me parecem completamente contraditórios e muito difíceis de interpretar aqui, tendo em conta a intenção do legislador. E o que é que acontece aos casos em que já houve denúncias? E quando eu digo já houve denúncias, digo quer aquelas que vos expliquei relativamente a obras, quer aquelas que são apenas da antecedência dos 2 anos, a tal denúncia livre. Neste caso, o que acontece é que se os efeitos dessas denúncias se vierem a produzir até março de 2019, não vai produzir coisa nenhuma porque vão ficar suspensas. E, portanto, a lei cria esta figura particular que se chama suspensão da denúncia, que eu não sei o que é. Porque nós todos aprendemos que a suspensão é uma figura muito típica no direito, não é? Aqui é assim uma coisa muito estranha. E, portanto, suspensão da denúncia não se percebe muito bem. E o que se dirá, por exemplo, nos casos em que o senhorio que resolveu aplicar a denúncia justificada e fazer obras e apresentar projeto e avançar com toda a denúncia nos termos do decreto-lei que eu acabei de referir, o que é que acontece a este inquilino, a este senhorio? Vai ficar com a denúncia suspensa até que seja publicada as tais alterações que eu acabei de vos referir, no fundo, em que muda todos os requisitos da denúncia e muda até os direitos do inquilino.
E também nos casos da oposição à renovação. Esta parte então ainda é melhor, porque, reparem, a oposição à renovação ocorre nos casos em que houve um contrato a prazo. E, portanto, houve um contrato a prazo, terminou o prazo, e o senhorio pura e simplesmente opôs-se à renovação. Mesmo nestes casos, quando tivermos um inquilino com mais de 65 anos, há mais de 15 anos no lugar, esta oposição à renovação vai ficar suspensa. Mas não chega. Além desta suspensão, entramos também na parte judicial. E, portanto, o legislador aqui manda o balcão do arrendamento, e penso que terá que haver lá um despacho qualquer a mandar suspender os procedimentos especiais de despejo, porque há muitos procedimentos especiais de despejo que ainda não têm intervenção judicial e, portanto, não há um juiz para decretar essa suspensão. E, portanto, todos os casos de procedimentos especiais de despejo e ações de despejo em que o fundamento da denúncia tenha sido para as obras ou a antecedência de 2 anos, ou que tenha havido oposição à renovação, o juiz é obrigado, o juiz, se tiver já a parte do PED com a intervenção judicial ou a ação de despejo, o juiz é obrigado a fazer a suspensão, quer do PED, quer da instância. E, portanto, de repente nasce um fundamento novo de suspensão da instância no Código de Processo Civil. Porque, na verdade, é lá que a suspensão da instância está prevista, não é? E, portanto, reparem como esta lei consegue ir buscar coisas a todo lado e nos deixa super confusos de realmente como é que isto se aplica. E depois, aliás, em conversa com a professora Maria Olinda, até chegámos a comentar, então, e a fase do recurso? O que é que se suspende? A instância recursiva? Será assim? Quer dizer, em termos práticos, na verdade, toda esta suspensão é difícil de se perceber. Percebeu-se o que é que se quer, porque todos nós ouvimos na televisão, que a ideia é parar os despejos das pessoas nestas circunstâncias, que não sabemos quantas são, mas não interessa. Mas, em termos práticos, o que nós temos é uma lei para interpretar, e essa é a nossa função. E, de facto, não é muito fácil. Mas vem aqui a cereja no topo do bolo, que é o seguinte: exclusão da aplicação desta lei. Portanto, esta lei não se aplica quando tenha havido pagamento de indemnização ao arrendatário pela não renovação. Não sei o que isto é. Porque a não renovação de um contrato não dá direito ao inquilino de receber uma indemnização, nem obriga o senhorio a pagar nada. Ou pela denúncia. Pela denúncia, se nós pensarmos na denúncia livre dos 2 anos, também não há. Se pensarmos na denúncia justificada das obras, até há. E, portanto, em termos práticos, temos aqui uma situação que é um bocadinho difícil de perceber em que caso se aplica. Lá está. Depois, quando tenha sido celebrado um contrato com pagamento de indemnização. Eu também não sei o que isto é. Porque, na verdade, porque é que nós havemos de fazer um contrato a pagar uma indemnização? Pronto, lá está. A verdade é que o legislador quis ir buscar tudo e mais alguma coisa e nós olhamos para aqui e dizemos, ok, pronto, deve haver casos. Não sei se muitos, poucos, mas deve haver. Mas reparem, a exceção à exceção. É que, se aconteceu esta coisa que eu não sei o que é, não é? Ainda assim, se o arrendatário se arrepender e se comunicar ao senhorio, até à produção de efeitos desta lei, março de 2019, que afinal de contas não quer receber aquele dinheiro e restituiu o dinheiro, aquilo volta tudo para trás. Portanto, temos uma lei que diz, há mais de 15 anos, 65 anos, a denúncia está suspensa, não se pode fazer, tudo mais. Não, mas pronto, se houve aqui pagamentos de valores, então não vamos fazer isso. Mas se o inquilino se arrepender e afinal restituir os valores ao senhorio, afinal já podemos aplicar. Pronto. Esta lei entusiasma-me, de facto, porque de facto é tão difícil de explicar, e eu posso-vos dizer, aqui não tenho hipótese, mas quando comecei a preparar o estudo desta lei, tive que fazer um boneco para eu perceber onde é que isto estava. Principalmente pelo momento temporal, porque em termos de momento temporal, lá está, volto a dizer, nós temos um regime até 90, temos um 90 a 2006 e agora temos um 2003 aqui no meio. E depois temos ali 3 anos que eu não sei para o que servem. Pronto, porque em termos práticos vai ter ali, que é o regime antigo, talvez. Mas isto que eu estou a acabar de dizer vai agravar-se a partir do momento em que for aprovada a tal proposta que o meu colega falou, que é há mais de 20 anos ou de 25. E, portanto, 20 anos ou 25, ainda estamos ali
com outros timings completamente diferentes. Portanto, reparem que esta lei não é muito fácil de interpretar. Por último, aparece a parte sã da lei, que é, afinal, esta lei não se aplica se a extinção do contrato de arrendamento tiver sido decidida por decisão judicial transitada em julgado. Uau! Imaginem! Porque é que só faltava dizer ao Sr. Dr. Juiz, olha, que aquilo que decidiu e que transitou não serve para nada. E, portanto, aquilo que de facto nesta lei é são, é esta aliniação aqui. E, portanto, nesta parte, vá lá. Também não sei se, depois da lei dizer isto, a seguir não diz assim, mas pronto, vamos supor que a decisão é no sentido, ou até vamos pensar numa decisão homologatória, em que seguriu o inquilino, chegaram a um acordo e o inquilino recebeu uma indemnização qualquer, por exemplo, para entregar o local. Será que está naquela exclusão que eu há pouco falei? Ou seja, não obstante ser uma decisão transitada em julgado porque é uma sentença homologatória, será que o inquilino pode vir dizer que afinal não quer e toma lá o dinheiro e voltamos para trás? Não é fácil, não é fácil. E, portanto, eu tenho a perfeita noção de que esta parte da interpretação desta lei deixa muito mais questões do que respostas. Mas estou sempre aberta a dizer assim, olha, estás a ver isto tudo mal, porque afinal de contas é muito simples e há aqui uma parte super clara e tu é que não estás a saber ler. E, portanto, senhores doutores, eu estou aqui à espera que me digam qualquer coisa que elucide aqui esta lei. E, portanto, da minha parte é tudo.